Salve, gente! Vamos embora com o podcast de hoje? Vamos falar de São Paulo, né? Tô devendo essa pro torcedor são paulino. Uma vitória importante, mais do que importante, uma goleada para cima do Santos. E se de um lado tem a boa fase do São Paulo, aliás, uma fase maravilhosa, né? Porque elimina o Palmeiras no meio de semana pela Copa do Brasil e vence o Santos no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Se de um lado temos o São Paulo, cara, em estado de graça neste momento, se é que a gente pode dizer isso, do outro lado a gente tem um Santos que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, até o Falcão assistir o jogo de tênis vira ruído, né? Vira ruído. Quando a fase está ruim, quando você vê notícia dessas aí, é que você vê que a fase está ruim mesmo, né? É que tem tanta coisa para o clube se preocupar, a galera tá preocupada se o Galvão, se o Falcão tá assistindo o jogo de a final de Wimbledon ou não, né? Aí que você vê que a coisa tá feia, né? A gente ri para não chorar, né? A gente obviamente ri para não chorar. Fiquei devendo aqui a coletiva do Dorival pro torcedor São Paulino, né? Que a gente ouviu no final de semana, acabou não dando, né? Ali a classificação na Copa do Brasil. Então vamos deixar essa moral pro professor Dorival Júnior, que tá fazendo um belo trabalho. A gente já elogiou bastante o trabalho do Dorival e aqui a gente vai deixar os créditos mais uma vez a esse excelente trabalho que ele vem fazendo à frente do Tricolor Paulista, tá? Vambora! Agenda do dia, Globoesporte.com, tá? Os jogos de domingo, muitos jogos, tá? Tivemos jogos importantes. Por quê? Por que foram jogos importantes? Porque o Botafogo já tinha 13 pontos de vantagem, né? Tinha 13 pontos de vantagem. Caiu. Caiu para 12. O Botafogo tem 12 pontos de vantagem para o vice-líder do campeonato, que é o Flamengo. O Flamengo empatou com o Fluminense. Um jogo recheado de polêmicas, né? Um jogo recheado de polêmicas. Inclusive o Fernando Diniz falou um pouquinho, ele não entrou muito em detalhes, né, na sua reclamação, falou um pouquinho. O Sampaoli já foi categórico. Não falo de arbitragem. Eu gostei muito do que o Sampaoli falou, porque ele falou uma coisa importante na sua coletiva. Eu não falo de arbitragem, porque no final das contas vai se equalizar, né? O que ele quis dizer com isso? Eu não lembro as palavras exatamente que ele disse. É que, cara, um dia você vai ser prejudicado, no outro você vai ser favorecido. E no final da temporada, todo mundo vai ser favorecido e prejudicado no mesmo tamanho, né? Na mesma medida. Por isso que pô, eu não falo de arbitragem. E eu concordo com o Sampaoli. Tem muita gente que fica, que não sei o quê, que não sei o que lá, e é isso, e é aquilo, fomos prejudicados. Ninguém fala quando é favorecido, né? E o São Paulo não, cara, não vou falar disso não, cara. Isso aí não. No final, todo mundo foi prejudicado e ajudado, né, entre aspas, na mesma, do mesmo tamanho, né? Na mesma medida. Enfim, São Paulo encarou o Santos, a gente abriu falando, falando um pouco sobre isso. Teve gol do Alexandre Pato, colocou ali a cabeça do mascote, falou que não conseguia tirar. Que momento, né? Que momento do esporte. Fortaleza perdeu do Cuiabá. O Vojvoda, que ele costuma ser bem discreto, né, nas suas coletivas, em relação a reclamações, né? Ele só deu uma chamadinha, mas é aquilo que eu falo, assim, é difícil você também não deixar um leve protesto, um leve protesto. O São Paulo ele já é mais extremo, né? E eu concordo mais, eu vou muito mais na linha do São Paulo. Que, cara, você vai reclamar de gramado, você vai reclamar de arbitragem, bem, você vai sair do Maracanã, você vai pegar gramados ruins, mas tem dia que você vai jogar no Maracanã e vai jogar com um gramado ruim também. E aí vai ser uma desvantagem para o adversário também. Então você vai ter desvantagens e vantagens ao longo do campeonato que vai compensar um momento ou outro. Um erro de arbitragem ou outro, um gramado ou outro. É óbvio que isso prejudica o espetáculo. O Fernando Diniz foi perguntado sobre isso só coletiva. Pô, é o espetáculo, né? Fica comprometido, porque o cidadão, o torcedor, não paga barato para ir no ingresso de jogo. Porque não é só o ingresso, gente. Se a gente pode falar do preço do ingresso, e aí eu até fiz a crítica ao Palmeiras recentemente, que quando tem jogo importante, ele sobe o preço. E o time do Palmeiras não tá jogando para valer o ingresso. Porque você ir para o estádio não é só o preço do ingresso. É o transporte, é a locomoção, é a alimentação. Às vezes, dependendo do horário que acaba o jogo, não tem mais transporte público, você tem que chamar um Uber, né? Um transporte por aplicativo, um táxi, o que sai ainda mais caro.
Então, assim, não é o preço só do bilhete. Quer dizer, paguei meia no bilhete. Tá, mas aí toda a logística, às vezes o torcedor mora longe. Então tem toda uma logística, às vezes ele vai dormir por lá, então aluga um hotel para ficar ali, pô, sou de outra cidade, quero ir ver o Flamengo ou o Fluminense jogar. O cara fica num hotel e olha como vai onerando, né? Você acompanhar e curtir um jogo de futebol, o espetáculo. Então, é óbvio que tudo isso pesa, mas eu vou muito na linha do Sampaoli, não adianta ficar reclamando, porque ao longo da temporada, no final, acho que vai ficar tudo meio equalizado, né? Vai ficar tudo meio equalizado. Ao invés de reclamar, faz o que o Botafogo está fazendo, né? Seja decisivo. Nos momentos importantes, seja decisivo. Mate o jogo, que é o que o Botafogo faz. Eu vou dizer que o Botafogo não é prejudicado ou auxiliado pela arbitragem ou pelos gramados. Não tem nada a ver. O Botafogo sofre assim como qualquer outro. A diferença é que o Botafogo é eficaz. Mesmo quando sofre, primeiro tempo contra o Grêmio, segundo tempo foi lá e marcou 2 gols lá na Arena do Grêmio. E aí, né? E aí? Aí é que tá a diferença, né? Aí é que mora a diferença. Então, Fortaleza aqui, o Vojvoda não é muito de reclamar, não, também. Ele faz assim, só uma criticazinha de leve. Pô, só para passar, só para não passar em branco, é isso. Mas a gente tem que jogar bola também. É mais ou menos assim que o Vojvoda fala, que assim, só para não passar em branco, né? Ah, uma coisa que prejudicou, mas, né? Aí também a gente tem que jogar bola. A gente também tem que buscar o resultado. Então acho que isso pesa também. Eu gosto muito dos discursos do Vojvoda e dessa vez foi na mesma pegada. É óbvio que assim, ninguém é de ferro, você tem que deixar uma reclamaçãozinha. E eu vou muito na linha do Vojvoda também nesse ponto, né? Concordo mais com o Sampaoli, mas a do Vojvoda eu gosto também. Aqui uma crítica aqui, tá, aconteceu, mas, né, também a gente tem que jogar, né? A gente tem que fazer acontecer, tem que fazer virar. Internacional e Palmeiras, primeiro tempo que o Palmeiras jogou muito mal mais uma vez, iniciou a partida muito mal, foi melhorando, foi melhorando. Segundo tempo já estava muito melhor que o Inter, né? Jogo de 2 tempos. Primeiro tempo mais do Inter, segundo tempo mais do Palmeiras. Acabou a lei do silêncio, hein? Acabou a lei do silêncio. O Abel Ferreira falou após o jogo. A gente tem uma das notícias esportivas é sobre Abel Ferreira. A gente vai chegar lá, tá? Palmeiras, mais uma vez, que perde alguns gols. O Internacional também perde alguns. Acho que o Inter e o Palmeiras são duas equipes que estão vivendo um momento até meio semelhante, né? Sofrendo com a falta de eficiência, um pouco com a falta de confiança. Treinadores que eles são, com todo o respeito da palavra, os dois treinadores são muito chatos, cara. São muito chatos. A imprensa esportiva costuma pegar mais no pé do Abel e obviamente que isso é em virtude, não só porque tem muita gente que não gosta do Abel, tá? Você pode. Eu vejo muita gente falar, tem nada a ver, mas tem gente que não gosta mesmo. E nem esconde, né? E nem esconde. E é melhor não esconder do que ficar de demagogia. Eu prefiro os caras que declaradamente não gostam do Abel, fala mal mesmo, porque se você vai ouvir o cara, você ouve sabendo que aquele cara não gosta do Abel. Aí tem muito cara que fica de demagogia, mas, cara, você sabe que o cara não gosta, né, do Abel. Eu prefiro muito mais que falar, cara, não gosto mesmo. Não sei o que ele é como pessoa, mas eu não gosto dele, do comportamento dele. Acho que o Flávio Prado, peço perdão se não for o Flávio, hein? Acho que o Flávio Prado falou isso uma vez. Cara, assim, como que ele é como pessoa, também não me interessa, porque eu tô acompanhando o futebol, mas ele como profissional a gente tem que falar. Eu não gosto das atitudes dele e é melhor você falar, porque assim, você vai ouvir, eu não sei se é o Flávio Prado, se não for, eu peço perdão. Mas, por exemplo, se fosse o Flávio Prado, por exemplo, comentarista da Jovem Pan. Você vai ouvir o Flávio Prado falando do Abel Ferreira para ouvir ele criticar o Abel. Se você ouve porque você vai ser contra ele, então você tá sendo maluco de ouvir o cara, né? Com todo o respeito, né? Mas é verdade. Pô, você vai ouvir uma pessoa, um comentarista, um crítico, criticando o Abel, não falando mal, mas criticando o Abel, para você criticar o cara por ele criticar o Abel, então você tá acompanhando o cara errado, né? Eu acho, né? Eu só acho. Mas eu concordo, sim, ele ganha uma visibilidade maior, porque muita gente não gosta dele, porque ele tá no Palmeiras, que hoje é uma das equipes popstar do futebol brasileiro, se é que a gente pode dizer assim, e tá no grande centro, né, que é São Paulo. O Internacional, não que o Internacional, o Palmeiras é maior que o Inter, não é esse o ponto. É que o Internacional tá no Rio Grande do Sul, tá mais afastado dos grandes centros, tá um pouquinho mais afastado dos grandes centros, e eu acho que em virtude disso, a crítica ao Mano Menezes não é do mesmo tamanho do Abel, mas eu concordo.
Assim, com quem fala que o Mano Menezes, o Fernando Diniz também eles são tão chatos quanto o Abel. E pouco se fala. O Fernando Diniz eu concordo, porque o Fernando Diniz já tá no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, ele é tão chato quanto o Abel, às vezes. E nas coletivas ele também é tão. Ele é tão crítico quanto o Abel. Agora o Fernando Diniz está um pouco mais sossegado, o técnico da seleção. Acho que ele vai tomar um pouco mais de cuidado também, ser um pouco mais político, ter um relacionamento próximo com a imprensa. Eu acho que ele sabe disso. O Tite, o antecessor, ele tinha um relacionamento muito bom com a imprensa. Eu acho que isso é uma, eu não digo que é uma exigência, mas deve ser um pedido, né, do presidente Edinaldo de, olha, tem um pouquinho mais de paciência. Eu sei que tem muita gente que força a barra, né, com algumas perguntas, mas e o Fernando Diniz, eu acho que ele vai ter um pouquinho mais de paciência agora. Então, o Fernando Diniz já não vai entrar nesse pacote. Eu acho que vai ficar mais de Abel Ferreira e Mano Menezes, né? E aqui foi o duelo, o embate dos, cara, assim, dos dois treinadores, com todo o respeito mais uma vez, talvez os dois treinadores mais chatos do futebol brasileiro. São chatos dentro de campo, reclamam muito, tomam um cartão toda hora, na coletiva eles são irônicos muitas vezes, né? Enfim, eu acho que e a coletiva do Abel vou falar daqui a pouco. Eu achei que ele foi, peço perdão ao torcedor palmeirense, mas achei que foi muito arrogante, cara. Um tom muito arrogante do Abel Ferreira, tá? Atlético Paranaense venceu o Bahia 2-0. E desculpa estar correndo, tá, gente? Eu quero agilizar, porque ontem foi um podcast mais rápido, aparentemente é melhor para mim e para você que acompanha, tá? Botafogo, então, como eu antecipei, 12 pontos para cima do Flamengo, tá com 27 pontos, o Grêmio 26, o Grêmio ainda tem que jogar esta rodada contra o Corinthians, a partida ainda não tem data, tá? Tem outras equipes também, o Vasco da Gama, o América, o Lanterna e o Vice-Lanterna, né? Goiás e Atlético Mineiro, e de momento a tabela tá assim, né? O Grêmio em terceiro e o São Paulo tá na quarta colocação. O São Paulo entra no G4, não por isso a gente vai, não por menos, né? Não à toa a gente vai ouvir o técnico Dorival Júnior, porque não é só chegar ao G4, não é só ter vencido, não é só ter goleado, é goleado o Santos, tá? É goleado um rival importante em São Paulo. Chega aqui, ultrapassa o Fluminense, ultrapassa o Palmeiras. Palmeiras que a gente colocava ali no pacote dos favoritos, agora é ultrapassado até pelo São Paulo, hein? Desgraça a pouco é bobagem para o torcedor palmeirense, eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil no meio da semana e agora no final de semana ultrapassado pelo São Paulo, né? Que momento, que trabalho que vem sendo executado pelo Dorival Júnior. Fluminense, Palmeiras, Bragantino, o Atlético Paranaense sobe um pouquinho com essa vitória, o Fortaleza cai um pouco, o Cruzeiro não falei, né? Empatou com o Coritiba. Peço desculpas ao torcedor que eu não acompanhei. O jogo foi às 11 horas. Internacional, Atlético Mineiro e aí os clubes que começam a sofrer um pouco mais. O Cuiabá dá uma respirada legal com essa vitória. Vitória importante, né? Fora de casa contra o Fortaleza. O Santos está na 14ª colocação, eu ia falar 16ª, né? Em termos de pontuação, o Santos está até um pouco tranquilo. Porque quem vem atrás está fazendo um esforço absurdo para ficar lá, né? Mas isso aqui, o Corinthians eu imagino que vai ter uma melhora. O Corinthians deve ultrapassar o Santos. Vive o melhor momento agora. Agora, tá? A gente fala de momento. Bahia vivendo um péssimo momento também, pelo menos falando de campeonato brasileiro, não consegue manter uma sequência. E aí vão, né? As equipes que a gente fala, tem equipes que estão fazendo força para cair, mas tem outras equipes que estão fazendo muito mais força. Esse que é o problema para esse que é o problema para você que quer que seu time saia dessa situação, se você é torcedor do América, do Vasco, Coritiba, do Goiás, do Bahia, você vai falar, pô, mano, a gente tá, tem muita gente fazendo esforço, mas o nosso time tá fazendo mais, né? Tá fazendo mais esforço. Vamos com as notícias esportivas. A primeira delas, do Globo, não é do GE, é do Globo. O Messi é apresentado no Inter Miami com grande festa. Sigo querendo vencer, tá aqui, né? O David Beckham, o Messi aqui, o número 10. E aqui a festa de boas-vindas, né? A festa de boas-vindas do craque argentino. Cara, tem muita gente que fala, pô, ele ganharia mais no Oriente Médio. Ele vai ganhar muito mais aqui, cara. O que vai ter de patrocínio para esse cidadão vai ser uma brincadeira, tá? Brincadeira, né? Vambora, aqui agora a gente sai de notícias alegres e a gente passa para notícias tristes. A página do Fantástico. O Fantástico exibiu uma matéria sobre
mais ou menos o passo a passo, né, em termos de horário, de minutos, né, o que aconteceu ali no caso da Gabriela Nelly, né, a torcedora palmeirense que foi assassinada no confronto da torcida do Palmeiras com a torcida do Flamengo. Ainda não há cara, assim, um principal suspeito, né, o Leonardo, né? Leonardo, acho que o rapaz que foi preso, o torcedor do Flamengo. Deixa eu confirmar se é o Leonardo o nome dele. Torcedor do Flamengo de camisa amarela. Tá aqui o nome dele? Acho que não tá aqui, né? Eu peço perdão, eu não me recordo o nome dele, mas aparentemente, assim, ele tá lá na confusão. Aparentemente parece que ele joga alguma coisa, mas ele não parece ser o autor do lançamento do caco de vidro. Não parece, tá? Assim, é o que eu tô falando. Não parece. Assim, assiste aqui, eu faço convite a você que, tá passando pano, que não sei, pô, assiste a matéria do Fantástico, é muito bom. O começo é muito triste, cara. Poxa, eu fico muito grilado com esse caso. Eu não sei por quê, cara. Esse caso me pegou mesmo. Cara, que eu fico comecei a pensar, cara, se fosse a minha filha, sabe? É uma parada que mexe. Tem pessoas que é coisa do dia a dia, do cotidiano, né? De uma cidade violenta. Mas pra mim, cara, mexeu de uma forma que eu não esperava, de verdade, tá? A gente obviamente segue gravando aqui, presta condolência sempre quando pode, mas eu confesso a você que mexeu bastante comigo esse caso. Já que a gente falou de Gabriela Neri, vamos de Abel Ferreira, agora sim todas as notícias do site do GE. Acabou a lei do silêncio. Aparentemente agora eles vão começar a falar um pouco mais. Eles, eu digo o Abel, e no caso dele não ser o treinador em virtude de suspensão, o auxiliar, qual que seja o auxiliar. Eu imagino que o João Martins, né? O João Martins nem deve falar mais. Eu acho que deve falar outro auxiliar no lugar dele, tá? Eu acho que ele nem deve mais falar até ele ser julgado de alguma no STJD ali, enfim, ver se toma punição ou não. Até lá, acho que ele não vai se pronunciar mais, tá? Ele vai ficar, eu acho, tá? Eu acho que ele vai ficar mais silencioso. Aqui, a primeira chamada aqui da fala do Abel, primeiras aspas, se querem um treinador que só ganhe, não sou eu. Tá? Vamos pegar aqui uns trechos do Abel Ferreira. Futebol é eficácia. Hoje tenho que. Se tem que. Deixa eu refazer a fala aqui. Hoje tenho que. Se tem que ter um vencedor, éramos nós. O goleiro deles hoje segurou um ponto. A primeira parte foi um jogo equilibrado. Acho que o Palmeiras sofreu mais do que necessário, especialmente no início do jogo. Especialmente no início do jogo, errando muitas saídas de bola, muitos erros técnicos. Muitos erros técnicos. E assim, erros em nível bizonho, tá? Em nível bizonho. Esse é o adjetivo que eu consigo encontrar. A segunda com nós por cima, uma oportunidade do menino, outra na cabeça do Murilo, o remate do Jonathan. Merecíamos mais hoje. Mas futebol é assim, as equipes mais eficazes ganham, fazem pontos, que é o caso do Botafogo, tem acontecido com o líder do Brasileirão. Ainda bem que ele exaltou o feito do Botafogo, né? Faltou só fazer gol. O que posso dizer mais? Continuar a trabalhar, é assim que os campeões fazem. Não conheço um campeão que só ganham. Acho que tá errado aqui, tá? Os campeões são os que levam as pancadas e continuam. Se querem um treinador que só ganhe títulos, descubram, pois não sei onde está o treinador que só ganha. Vamos embora, aqui tem mais uma. Eu queria ver se tem aqui a parte que ele elogia o trabalho do São Paulo, né? Deixa eu ver, aqui ele fala de novo sobre os treinadores que só ganham. Cara, assim, em vários pontos da coletiva, e eu falei, eu vou repetir, eu peço desculpas ao torcedor palmeirense, que eu sei que o Abel, ele é doutrinado, né? Ele é doutrinado, não. Ele é, como é que é? Ele é idolatrado, né? Idolatrado. Inclusive nessa coletiva, o Abel fala, eu ouço mais eu te amo do torcedor do que da minha família. Eu ouço mais o torcedor falar que me ama do que a minha mulher e as minhas filhas, né? E deve ser verdade mesmo. Então, todo respeito ao torcedor, achei essa coletiva do Abel num nível de arrogância, cara, que ele tá subindo cada vez mais, né? Tá subindo cada vez mais. Ele fala que tá preparado para treinar clube europeu. Ele fala de outros, cara, de várias situações. Eu senti assim, ele num nível de arrogância. E repito,
Peço perdão ao torcedor que ficar chateado, que ficar irado, que ficar bravo comigo. Eu senti um tom de arrogância absurdo em algumas respostas do Abel. Senti mesmo, assim. Eu gosto muito do treinador, elogio muito o treinador como profissional, como treinador. As coletivas dele, algumas eu gosto, algumas eu não gosto, e dessa vez a gente não vai ficar fazendo média. Achei de um nível de arrogância muito alto, tá? Muito alto. Assim, a mensagem, assim, a percepção que a mensagem que me passou, tá? Isso foi a minha percepção, a mensagem que me passou, a mensagem que eu captei, que ele se sente melhor, ele se sente acima dos outros. Óbvio que ele atingiu esse status por merecimento e pelo que ele conseguiu fazer com esse Palmeiras, pelos títulos que ele conseguiu alcançar. Mas se ele continuar com essa visão, olhando os outros de cima, quando os outros começarem a bater, você não vai ver de onde está vindo, né? Porque você acha que você está vendo os outros de cima e na verdade você está vendo de baixo, né? Imagina aí você está achando que está batendo nos outros de cima e quando você vai ver tem um gigante de 2,10 m, pivô do Lakers, te dando o cucuruto na cabeça. É isso que vai acontecer com o Abel. Então, eu acho que está faltando um pouquinho de umidade para o treinador. Ele elogia o São Paulo, a classificação do São Paulo, diz que o São Paulo jogou mais. Era isso que eu estava esperando também ouvir um pouco mais, né? De reconhecer o feito do adversário. Porque muitas vezes ele acredita a arbitragem, e como eu sempre falo aqui, você tem que falar sobre os erros da arbitragem. Eu prefiro que vá como o São Paulo. A gente foi prejudicado hoje, mas amanhã a gente vai ser auxiliado e no final todo mundo vai ficar igual, né? Eu acho que tem que ser falado, até porque o clássico contra o Fluminense tiveram muitos erros, na minha opinião. Assim, foi uma arbitragem caótica que é para qualquer treinador ficar maluco. Eu imagino se o Abel Ferreira tá naquele jogo, nesse jogo aí contra o Fla-Flu, esse clássico carioca, ele ia sair da coletiva maluco. Ele teria sido, primeiro que ele teria sido expulso em campo e na coletiva ele estaria maluco. Estaria disparando para tudo quanto é lado. Porque foi uma arbitragem caótica. E você vê um Fernando Diniz um pouco descontente, mas não bravo. De um outro lado, um São Paulo que, cara, é assim. A vida é assim, cara. Né? Então, acho que primeira coisa, assim, é se reconhecer que o adversário é melhor e que você tá mal. Né? E que você tá mal. Faz parte, né? Faz parte do jogo. A gente traz a notícia aqui porque a lei do silêncio acabou, mas não falou muita coisa também, não. O Abel não falou muita coisa, eu só senti um nível de arrogância muito alto por parte do treinador palmeirense, tá? Muito alto. Eu acho que quem tem a perder com isso, infelizmente, é o Palmeiras. Eu acho que quem tem, porque não se fala de futebol. É mais uma vez, ele vai acreditar o insucesso ou o fracasso em algumas partidas a outros fatores. É o que me pareceu. Ele parabenizou o São Paulo, mas para mim não foi assim de uma forma muito sincera, sabe? Para mim não pareceu de uma forma, para mim, eu tô falando que é minha opinião, é o que transpareceu para mim. É o que transpareceu para mim. Enfim, eu acho que, infelizmente, o resultado do que a gente vê hoje do que o Palmeiras está jogando, uma parte disso é o comportamento do treinador. Não importa, assim, eu não duvido que o time do Palmeiras trabalhe muito, como ele disse. Não duvido que esse time trabalhe muito. Mas hoje, especialmente começo do jogo, até mais ou menos metade do primeiro tempo, a mensagem que passou é que um time acomodado, um time sem vontade, um time até mal treinado. A percepção, você vendo o início do jogo do Palmeiras, é isso que passou. Muitos erros, então passa essa impressão. Não estou dizendo que é a verdade. A percepção que passa é de um time mal treinado, de um time acomodado, de um time sem vontade. E por isso que eu volto a repetir, para o torcedor, eu acho que é a hora do torcedor cobrar o Abel Ferreira, a sua comissão técnica, e os jogadores. Porque todos eles têm uma baita estrutura e não recebem pouco para jogar bola. E o que a gente vê do que esse Palmeiras pratica de futebol, muitas vezes é de um nível bizonho. É um nível que não condiz não só com o nível dos atletas. A crítica tem que ser feita com base naquilo que você sabe que o cara pode jogar. Se você sabe que o cara é um pé de rato, como diz o craque Neto, pô, você baixa a cobrança, né? Pô, o cara é um pé de rato, né? É fogo, é isso que dá para ter. Né? É isso que... Agora, quando você sabe o que o cara pode te entregar, é aí que você tem que cobrar. E a cobrança que eu digo não é ir no CT, não é
apedrejar o ônibus, né? Não esperar a delegação no hotel, intimidar. É no campo de jogo. Você tá ali na arquibancada, é cobrar. E aí? E aí? Ô seu Veiga, por que que você perdeu um gol feito nessa partida? O que que tá acontecendo? Por que que você não joga desde que voltou da seleção? Talvez só o jogo contra o Bolívar lá. Que ali também é um adversário muito fácil, né? Mas eu acho que foi só o único jogo que o Veiga jogou após a. Jogou bem, né? Jogou bola, né? Ele jogou vários, mas ele jogou bola. É cobrar. Por que que você não tá jogando mais? Ah, tá sem confiança, tudo bem, então, né? Mas precisa ser cobrado. Eu acho que esses personagens, as grandes estrelas, têm que ser cobrados. Esse é o ponto que eu sempre falo. Vamos parar de falar de arbitragem, vamos falar do comportamento do Abel, falar do futebol, que o futebol tá devendo muito, né? O futebol tá devendo muito. Vambora, aqui que eu tinha falado de Santos, né? Não é fácil, né, gente? O coordenador de futebol do Peixe ficou na sala de imprensa para acompanhar o jogo de tênis entre Djokovic e Alcaraz, tá? Jogo válido pela final do torneio de Wimbledon, né? O Falcão deve ser um grande fã de tênis, ficou ali acompanhando, né? Pelo menos parte do jogo, tá aqui a foto dele. Assim que o ônibus do Santos chegou ao estádio São Paulino, os jogadores entraram no vestiário. O Cartola do Peixe decidiu ficar na sala de imprensa do Morumbi, acompanhando os minutos finais do confronto entre o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz. Né? No vestiário do Santos, os jogadores e membros da comissão técnica não se importaram com o gesto do Cartola. Os atletas estavam se preparando para iniciar o aquecimento do campo. Né? O que a presença do Falcão ia mudar no aquecimento dos atletas em campo, né? E se você se pergunta isso, eu me faço a mesma pergunta. Contudo, a imagem não foi bem vista pelos membros de grupos de oposição ao presidente Andrés Rueda. Pessoas já insatisfeitas com a atual gestão viram o ato como um símbolo de falta de comando interno no departamento de futebol. Claro que assim, pelo momento do Santos, aí entra a sensibilidade, né? A sagacidade de um cara experiente como é o Falcão. Poxa, assiste no celular, né? Paga ali o aplicativo que você pode ver o jogo e assiste no celular. Não precisa ficar na sala. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. E naquele momento que o time estava aquecendo, não ia mudar nada. Mas eu digo assim, pelo momento do Santos, né? Pelo momento do Santos, pô, né? Você tem a malícia do futebol. O Falcão tem a malícia do futebol. Então põe essa malícia dentro de campo, né? Nos bastidores, não dentro de campo, nos bastidores, né? Toma um certo cuidado, porque sabe que qualquer coisinha vai gerar ruído. Não é fácil não, hein? Auxiliar enxerga Santos muito passivo no clássico, momento de rever algumas coisas. Não é todo respeito ao Felipe Endres. Felipe Endres. Felipe Endres. Com todo respeito ao Felipe Endres, auxiliar aí do Paulo Turra, o momento de rever algumas coisas foi faz tempo, né? E segue, e esse momento segue. Então, assim, o Santos está desde o início do ano precisando rever muitas coisas, tá? Precisando rever muitas coisas. Não só o planejamento de futebol, o que essa diretoria quer do futebol, né? O relacionamento com a torcida. Precisa rever muitas coisas. Né? Não é só o que é praticado dentro de campo, o que o treinador tem que pôr dentro de campo, mas é o relacionamento extra-campo. Tem muita coisa que precisa ser revista, né? Tem muita coisa que precisa ser revista. Vambora aqui sobre São Paulo. Alexandre Pato marca e veste a cabeça do mascote do São Paulo. Não conseguia tirar. Cara, eu tive um ataque de riso. Aqui, Alexandre Pato, né? Número 12, para você que tá duvidando que é ele mesmo. Aqui, ó, número 12. Tem uma imagem dele de costas aqui, ó. É, cara, é um espetáculo, né? É um espetáculo do futebol. É o que o futebol permite. O cara chegou, o torcedor tava meio assim, sei se é uma boa ideia o Pato não. Aí o Pato começa a falar um pouco mais, dá aquela coletiva, o torcedor já ficou, opa, o cara quer jogar, hein? O cara quer jogar, fez contrato de... Acho que o que mais pegou o torcedor São Paulino foi o contrato de produtividade, né? É 100 mil reais. Para um atleta como o Alexandre Pato, pela carreira que ele teve, 100 mil reais não é nada, né?
é nada, mas ele fechou um contrato de R$ 100 mil como é que é? Produtividade, é o contrato de produtividade. Cara, você pensar um atleta hoje, profissional, ganhar R$ 100 mil, quem ganha R$ 100 mil é mais os meia boca, né? É os meia boca que ganha R$ 100 mil, vamos combinar. O Pato, acho que fazer esse contrato, ele ganhou, conquistou o torcedor São Paulino. E ele foi, cara, fazendo todo o processo devagar. O próprio Dorival também teve bastante sensibilidade, né? De sempre falar isso na coletiva, vamos ter calma, vamos ter paciência, ainda não é a hora, vamos colocar devagar, vamos fazer acontecer. Ele entrou um jogo, agora já entra no outro jogo, fez gol, mais do que isso, fez um gol no clássico. E com isso vai ganhando o coração do torcedor, que agora deve estar, cara, assim, namoro eterno com Alexandre Pato, né? Namoro eterno. Vamos seguir aqui Vidal, né? Arturo Vidal entra em campo pelo Atlético e alfineta Sampaoli por saída do Flamengo. Um perdedor, hein? Vou pegar aqui as aspas do Arturo Vidal, volante de 36 anos, não poupou críticas ao ex-treinador do Flamengo, mesmo sem citá-lo. Eu acho curioso que quando o Sampaoli chegou, vários jogos ele com o Vidal e o torcedor tava ficando maluco com o Sampaoli. Eu me recordo disso. Vários e vários jogos no início da trajetória do São Paulo no Flamengo, ele foi colocando o Vidal e muita gente ficava, cara, o que o São Paulo tá vendo no Vidal? Ele não tá jogando nada. E aí até que, enfim, o Vidal perdeu espaço de vez, né? Então acho que tá sendo um pouco ingrato o Vidal aqui também, hein? Tá sendo um pouco ingrato. Entrevista à TNT, aqui as aspas para Arturo Vidal. Me sinto muito feliz de jogar. Sempre estive preparado, somente tive um treinador, um perdedor que não sabe apreciar os jogadores, mas ficou para trás. Na coletiva de imprensa, contudo, Vidal não quis se alongar e disse que Sampaoli é um assunto encerrado. Me sinto feliz de não estar com ele. Cara, que coisa, hein? Que loucura, hein? Ó, ele fez 12 partidas com o São Paulo e começou em 5 delas. Nos últimos 8 jogos, ele não entrou em 6 e foi acionado perto dos acréscimos. Por isso que eu tô falando, cara. Quando começou, quando chegou nesse quinto jogo aqui, o torcedor rubro-negro queria matar o São Paulo. Tinha gente que, pô, gente, vamos ter calma, deixa o argentino trabalhar, mas tem... Pô, Vidal não dá mais, né? Os caras já não estavam aguentando mais. Acredito que a decisão que tomei foi a melhor. Quando estava no Flamengo, a equipe mais difícil de jogar contra. Calma, deixa eu refazer. Acredito que fiz a. Acredito que a decisão que tomei foi a melhor. Quando estava no Flamengo, a equipe mais difícil de jogar contra sempre foi o Atlético. Agradeço o carinho, isso me dá muita motivação para seguir lutando. Aqui o Vidal de rubro-negro, agora de Atlético Paranaense. Vamos de notícias do Fla-Flu, né? As polêmicas do jogo. É, gente, a gente vai ter que conviver com isso mesmo. Vai ter que conviver com isso mesmo. Pênalti de Felipe Melo, ó, só aqui alguns pontos de crítica dos torcedores de lá e cá, tá? Pênalti em mão de Gerson. O Fernando Diniz até falou em coletiva, cara, vai ter jogo que esse lance do Gerson vão marcar pênalti. Vai ter jogo que vai. É isso que mata, cara. É isso que mata. Se existe um critério e ele é seguido, tudo bem, você pode até falar, pô, eu acho que foi pênalti, mas tem um critério. O outro vai falar, pô, eu acho que não foi pênalti, mas o critério é marcar. Então, qualquer que fosse a decisão, tipo, se você é a favor do pênalti, e aí todo lance como esse fosse pênalti, você ia falar, ah, tudo bem, todos os árbitros marcam pênalti por lances assim, que para mim não é pênalti, né? E o vice e o contrário é válido também. Pô, para mim isso aí não é pênalti, mas o árbitro marcou, mas todos os árbitros estão marcando, então não tem muito do que reclamar. O problema é o critério, é o padrão, né? Como exaltou o Fernando Diniz, ele não entrou muito no mérito da coisa. Ele só falou assim, cara, o problema é que vai ter jogo que vai ter lance parecido e vão marcar pênalti, né? Gol anulado de Arias, mais um lance. Gol anulado de Gabigol, mais outro lance. Expulsão de Luiz Araújo. Então, assim, você vê que foi um clássico quente, com vários lances. O Marcelo saiu sentindo esse lance com o Luiz Araújo, tá? Saiu sentindo. Vamos aguardar, vamos ver as notícias aí, porque para mim é um jogador fundamental, né? É um dos pilares dessa equipe do Fernando Diniz.
O Diniz foi até perguntado também, pô, Diniz, você agora como treinador da seleção, o que que você vai fazer, né, para levantar, abordar esse tema com o presidente Edinaldo, com o coordenador da arbitragem? Ele falou, cara, isso está isso está além de mim, né? Isso é além de mim, não vou fazer nada, porque isso não cabe a mim, isso não compete a mim, eu sou o treinador, né? Então, também não quero tirar vantagem nenhuma disso. Então, acho que tá certo o Diniz. A reclamação, o protesto, o manifesto de todo mundo tá aí. E eu acho que talvez, desde que o VAR foi implantado no Brasil, eu me arrisco a dizer que esse talvez seja o pior momento da arbitragem brasileira. O pior momento. Não existe critério algum, cara. Não existe critério algum. Se tem torcedor do Fluminense pé da vida com a arbitragem, eu dou razão a esse cara. Se tem torcedor do Flamengo pé da vida com a arbitragem, eu dou razão a esse cara também. Porque não tem critério, cara. Não tem critério. O que a gente vê de arbitragem é uma loucura, cara. É uma loucura. É a aleatoriedade da vida. Por isso que eu falei, volto a repetir, eu exalto a fala de Sampaoli na coletiva pós-jogo. Eu não vou falar de arbitragem. Não vou. E ele nem falou bravo, ele nem falou revoltado. Ele falou: eu nunca falo de arbitragem, eu não vou falar de arbitragem, porque no final, cara, no final todo mundo tá igual. Todo mundo foi prejudicado e ajudado no mesmo peso, na mesma medida. Eu concordo com o Sampaoli. Os caras são ruins. Então, o juiz que apita um Fla-Flu, na rodada seguinte, ele vai apitar o jogo de outras duas equipes, e aí mais duas equipes, e no final, todo mundo foi prejudicado igual pela mesma arbitragem horrível desse mesmo árbitro, dessa mesma comissão de arbitragem, né, que participou desse jogo. Então, eu acho que, cara, quem vai ser ajudado, quem vai ser prejudicado, eu acho que se você ficar se estressando com isso, você vai se desgastar. E eu acho que o São Paulo ele vai por uma linha correta. E eu falo aqui do próprio Vojvoda, né? Que ele fala, pô, deixou uma reclamação lá, mas pô, a gente também tem que jogar bola, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, são caras que focam no futebol, da sua equipe. O que que dá pra gente fazer? Até onde que dá pra gente ir? O que compete a nós? Além disso aqui, compete a lances do jogo que a gente não influencia, que a gente não tem, que a gente não consegue influenciar, que a gente não tem peso. Então a gente tem que fazer o nosso. A gente tem que garantir o nosso, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que você dedicar o seu esforço, cara, a sua energia em coisas que tá além do que você pode controlar, você vai perder tempo e você não vai a lugar nenhum, tá? Você não vai a lugar nenhum. Vamos embora, vamos, que é o Sampaoli, né? Diz que mexida de Diniz surpreendeu o Flamengo, incomodou a gente. Diz que os momentos do jogo, o Fluminense incomodou bastante, né? O Flamengo, cara, eu acho que foi um bom jogo, cara. De duas equipes que, não digo que surpreendeu, né? Surpreendeu. Acho que o São Paulo ele também ele falou que surpreendeu, mas ele deu uma moral, né, pro Diniz. Deu uma moral pro Diniz, mas acho que ele, com o próprio staff dele, sabe do que a equipe do Fernando Diniz é capaz, né? Talvez até pelo contexto do jogo ele não estava esperando, mas eu acho que ele não foi surpreendido da forma como ele falou, né? Não foi bem assim, né? Bom, bora aqui só para finalizar. São Paulo admite busca por reforço no Flamengo para a posição de Vidal. Afirma que a equipe precisa de um volante misto que defenda e chegue bem ao ataque. O Flamengo que se reforçou legal nessa janela de meio de ano e aparentemente quer mais um, hein? Quer mais um reforço pro lugar do Vidal, hein? É legal, cara, assim, a gente muito se falou no início da temporada da renovação do elenco legal, sim, né? Com responsabilidade. O Flamengo tem responsabilidade. Eu digo legal para o torcedor não se empolgar muito. Tô falando isso que é legal pro Flamengo, hein? Porque o Flamengo é responsável nesse tipo de coisa. É, começo do ano se falava muito, né, da renovação desse elenco, né, que existem medalhões, que o ciclo já tinha encerrado, e o Flamengo tá conseguindo fazer isso. Eu acho que o Vidal foi, cara, no momento que ele veio foi um momento bom, mas particularmente, tá? Eu particularmente, para mim era o contrato que tinha acabado no final do ano passado, pela idade dele, né? Pela idade dele, não tinha que ser, mas se ele cavou a vinda dele pro Flamengo, conseguiu, foi campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, fez a parte dele, deixou a contribuição dele, fez jogos legais, né? Foi um espetáculo tê-lo aqui, né? Pô, Vidal no Brasil, né? Foi muito legal. Então,
Acho que fez a parte dele, o Flamengo conseguiu a rescisão, a renovação acontece e o Flamengo vai por esse caminho, né? De renovar esse elenco, porque é assim, cara, é óbvio que os campeões, eles merecem toda a gratidão, mas a partir do momento que ele começa a parar de render, você tem que saber a hora de aposentar, né? O Flamengo não, o Palmeiras foi muito elogiado, aposentado do elenco atual, né? O Palmeiras fez isso com vários jogadores, né? O Felipe Melo é um deles, é um grande ídolo do torcedor do Palmeiras também, foi homenageado em sua saída, mas não tinha mais, não dava mais para se encaixar naquele maquinário, que é o que o Abel Ferreira montou do Palmeiras. E o clube foi fazendo sua renovação. Houveram reposições à altura? Aí é outra coisa que você tem que criticar. Você pode criticar isso. Agora, que conseguiu fazer essa renovação em termos de, cara, não renovar com jogadores que foram vitoriosos e que já não vão te dar o retorno esportivo, isso é essencial, né? E o Flamengo aparentemente vem conseguindo fazer isso bem agora, né? Fazer isso de forma bem estruturada, que era o que faltava, eu acho. Faltou por muito tempo com o Flamengo, aí, pelo menos, muito tempo não, mas pelo menos os últimos 1 ou 2 anos, faltou muito isso na gestão rubro-negra, tá? É isso, gente. Vamos fechar, senão a gente vai ficar falando o dia inteiro aqui. Vamos para a coletiva do Dorival, deixando os créditos aqui de antemão ao São Paulo FC, o canal oficial do São Paulo no YouTube. Então, aquele convite, né, para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, entra lá, se inscreve no canal primeiramente, curte a coletiva do Dorival, se você gostar das palavras do treinador. Eu já antecipo, né? Curte, mesmo se você não ouvir inteiro, mesmo se você não gostar, curte, porque assim, é importante para difundir, para propagar as palavras de Dorival Júnior através do YouTube, tá? É isso, tá, gente? Vamos embora com o Dorival. Deixa eu rodar aqui, deixa eu ver se o áudio tá legal aqui, que eu sempre me perco no áudio, né? Tá tudo certo, vamos embora. Boa noite. Boa noite. Antes de qualquer análise que eu queria que você fizesse, ainda com o São Paulo, com mudanças, como você poupou alguns jogadores hoje, mas também do momento que o São Paulo vive e com a sinergia com o estádio, com a torcida. Como é que é viver tudo isso também, nesse momento em que vence 2 rivais em sequência por competições diferentes e agora que você vai ter uma semana mais tranquila para trabalhar até o próximo jogo? Olha, eu acho que é um movimento natural. A equipe está proporcionando e passando uma confiança muito grande ao nosso torcedor, que está retribuindo dessa maneira. Eu acho que o número de pessoas que nós temos visto aí a cada semana dentro do nosso estádio é uma coisa que tem impressionado. Eles estão acreditando naquilo que os jogadores estejam realizando em campo. Eu fico feliz de estar podendo vivenciar um momento como esse com toda a equipe. Eu acho que é fruto de muito trabalho, dedicação, de um comprometimento muito grande de todos eles. E eu espero que continuemos assim, que na sequência aí nós tenhamos a possibilidade de continuarmos dando uma boa resposta ao nosso público e passando essa confiança e recebendo essa energia que vem das arquibancadas e que tem feito a diferença para todos nós. A arquibancada, ela é um reflexo daquilo que o time pratica dentro de campo. A torcida do São Paulo, ela já estava fazendo uma festa bonita e a gente várias vezes exaltou isso aqui, né? O torcedor, mesmo nos períodos mais complicados do então treinador Rogério Ceni, o torcedor comparecia ao Morumbi. O torcedor ia em peso, apoiava. Os últimos 2, 3 anos tem sido assim. É um torcedor que está atuante, que está participando, que está marcando presença, que está apoiando, que está enchendo o estádio. Só que quando o time joga mal, essa torcida que vai para apoiar, obviamente ela vai depois de um jogo muito ruim. Isso aconteceu várias vezes, né? Só que agora esse apoio incondicional, essa loucura que se vê, é um reflexo do que o time pratica dentro de campo. Porque o torcedor, ele não é só assim, pô, se o time joga mal, mas o torcedor vê que porque o torcedor sabe que o time não é um time de grandes estrelas. Só que se ele vê o atleta lutando, o atleta brigando, o atleta indo para divididas, não fazendo corpo mole, né? Não errando passes, cara, passes básicos de 2, 3 metros, ele, por mais que o time não joga bem, ele vai reconhecer. O torcedor vai reconhecer. Porque o torcedor tá doido para apoiar essa equipe. Acabei de falar, dos últimos 2, 3 anos, nos últimos 2, 3 anos, o torcedor de São Paulo está comparecendo em peso no Morumbi. E aí ele vai ou aplaude
não digo nem aplaudir, mas porque aplaudir é muito forte, né? Ele vai ou ele apoia, vai à loucura em virtude dos resultados, do que a equipe está praticando dentro de campo. E hoje o São Paulo está jogando bom futebol. Então o torcedor, obviamente, está em estado de, cara, assim, tá em estado de graça com essa equipe. E não mais do que essa equipe, eu acho que com o Dorival. O torcedor hoje tem um reconhecimento gigante do trabalho do feito do Dorival e é um reflexo. A forma como o torcedor se comporta é um reflexo do que a equipe pratica dentro de campo. Tudo bem, Dorival? Dorival, duas questões rápidas, por favor. Quando você chegou no São Paulo, o São Paulo teve uma boa sequência e depois sofreu muito, principalmente no sistema defensivo. Nos últimos 6 jogos, são 2 gols sofridos e um gol de pênalti hoje e um outro gol que foi um cruzamento. O Rafael acabou falhando, na opinião de muita gente. E eu queria saber o que você fez, porque você não mudou tantas peças, mas tem sofrido menos gols. E o Pato, quando ele vem entrado, ele está entrando na posição do Calleri, mais centralizado, porém com uma função um pouco diferente e com mais mobilidade. Você pretende utilizar o Pato assim, centralizado e não tanto aberto, como ele já jogou em outros momentos? Eu acho que o Pato tem liberdade de movimento. Ele fez jogada pelo lado direito, ele fez jogada pelo lado esquerdo, ele fez jogada do gol vindo de fora para dentro, ele teve participando de jogadas por dentro. Eu acho que um jogador com essa capacidade ele tem que poder explorar o máximo possível tudo que ele possua. Nós temos a obrigação de criarmos, né, e buscarmos alternativas e possibilidades para que isso aconteça. E eu aguardo aí por um crescimento de todos eles, já que todo mundo que tem entrado tem dado uma resposta muito positiva, e isso tem sido um ponto importantíssimo, porque a grande maioria dos jogos, quando nós mudamos, os gols acontecem, os gols aparecem, ou complementam o resultado que já vem sendo bom. Não foi diferente no dia de hoje. O que eu acho importante é que essa confiança que está existindo, né, de todos os jogadores, tanto aqueles que iniciem quanto aqueles que estejam entrando em momentos importantes, tem feito a diferença e tem nos dado possibilidades aí de melhorarmos ainda mais aquilo que já vem saindo de uma maneira regular ao longo de toda a temporada e de todos os jogos. Raros foram os jogos que nós tivemos problemas, foram, eu acredito que 2 ou 3 apenas, principalmente no jogo com o Sport, né, onde a bola parada fez a diferença. Eu acho que isso tudo aí já foi corrigido, melhorado, e eu espero que não se repita. Dorival. Ele termina falando do jogo com o Sport, de fato, né? Talvez tenha sido o pior jogo defensivo do São Paulo, em termos de defesa, né? De como o São Paulo está organizado a defensiva, porque o time do São Paulo hoje é muito difícil de tomar gol mesmo, né? Eu acho que é uma coisa importante que o Dorival fala, que é em relação a quando a gente faz substituições, o time mantém, né? O time não tem uma queda. Cara, isso mostra o quanto que ele conhece o elenco do São Paulo hoje. O quanto que eu acho que desde que ele chegou, se você parar para pensar, desde que ele chegou, o time no início do Dorival, ele não, cara, assim, não tinha muita jogada mesmo, né? Era um time de muito mais vontade do que de outra coisa. Era um pouquinho mais organizado, já ficou menos vazado, mas não tinha muita coisa. Só que agora, você parando para pensar, você vê que, cara, antes dele chegar no São Paulo, quando eu acho que já estava praticamente acertado, né? Tava negociando, ele já estava estudando o time, né? Ele já conhecia os jogadores, eu acho que ele já sabia o que os atletas poderiam entregar dentro daquilo que ele pensava de futebol. No dia a dia, eu acho que ele foi aperfeiçoando isso, foi chegando, pô, esse cara aqui, dá para fazer isso aqui, cenário do jogo esse, tal, dá para mudar. Esse vai ser titular, aquele vai ser reserva, não porque esse joga mais, mas porque o outro pega o time adversário cansado e pode render mais. Então, acho que cara, ele já tem uma leitura, um conhecimento do elenco que hoje o permite praticar esse bom futebol, e ele sabe como manter esse nível de futebol com os jogadores que tem. Porque ele vira e mexe e fala, assim, eu não peço reforços, inclusive em nenhum lugar que eu vou eu peço reforços, eu só peço para que ninguém saia. Eu só peço para que ninguém saia. Eu espero que eu imagino que algumas sondagens devem estar acontecendo, de fato, sondagens apenas, né? Não proposta oficial. Mas eu espero que o São Paulo consiga fazer um esforço de manter esse elenco que está aí, esses jogadores que o Dorival tem à disposição, que ele sabe que vai perder um ou outro por suspensão ou por uma eventual lesão. Inclusive, ele cita lesões nessa coletiva, não sei se a gente vai chegar lá, mas eu espero que a diretoria do São Paulo consiga fazer, se de fato chegar uma proposta oficial, tá? Por algum jogador, que eles consigam, que o nome do Calleri foi muito falado nos últimos dias.
que essa diretoria consiga fazer esse esforço de, poxa, vamos manter, é importante para o cofre, para o caixa do clube uma venda, óbvio que é, todo, no orçamento de todas as equipes, de todos os clubes de futebol, tá a venda de jogador. No orçamento da temporada de todas as equipes está a venda de jogadores. Mas eu acho que para esse momento, o Dorival fazendo esse trabalho, cada jogo que passa, você vê que assim, o quanto que ele tem o conhecimento do elenco, e não é nem dizer que ele tem um elenco na mão, ele conhece muito bem os jogadores, a característica dos jogadores, é um time muito bem treinado, e o Dorival é um cara que faz muito bem as substituições. Talvez um jogo ou outro ele substituiu mal, como ele falou, talvez um ou dois ou três no máximo, mas ele faz muito bem essas substituições que, como ele cita agora, para mim fica evidente, as substituições não é para segurar um resultado, mas é para manter a equipe em nível competitivo, que a partir do momento que você é competitivo, o resultado ele vai ser consequência. Né? Então, assim, espero que a diretoria do São Paulo consiga fazer esse esforço, se chegar a proposta, de conseguir manter, cara. Pelo menos para essa temporada. Se for negociar, pode negociar, mas para o cara sair no final do ano. Porque alguma coisa pode acontecer. Alguma coisa, não estou dizendo que vai acontecer. Eu acho que alguma coisa pode acontecer, porque o trabalho é muito bom, cara. O trabalho é muito promissor. Boa noite. Você ainda não completou 3 meses no comando do São Paulo nessa passagem. E muita gente já avalia como uma melhora extraordinária que você fez na equipe. Eu queria que você avaliasse esses quase 3 meses de trabalho. O que você acredita que eram os pontos que precisavam ser corrigidos de forma mais urgente e já foram, porque houve uma transformação de um time que às vezes saía vaiado de campo, e o torcedor tem o direito, você já disse sobre isso, para hoje sair sobre o grito de time de guerreiros. Como é que você avalia que isso possa continuar acontecendo nessa temporada? Eu acho que é uma mudança comportamental. É todo mundo assumir um papel. E esse papel não quer dizer que você seja único e exclusivamente um atacante, que você só vai atacar. Você vai atacar, mas você tem obrigações defensivas. Quando isso acontece, é natural que exista uma aproximação muito maior, uma participação muito maior, uma integração muito maior. Quando existe a integração, quando existe o entendimento, eu acho que isso aí você acaba completando com tudo aquilo que você propunha. Por exemplo, no jogo de hoje, nós buscamos mostrar, dentro de uma análise que fizemos, aquilo que nós encontramos na equipe adversária. Buscar os espaços, os corredores onde poderíamos atacar, e os jogadores respeitaram aquilo que foi passado e mostrado. Nós mostramos, treinamos, eles assimilaram e procuraram ocupar justamente os espaços que aconteciam dentro de campo. Então, uma leitura dentro daquilo que foi mostrado, e bateu muito com o que vem acontecendo na grande maioria dos jogos. Nós estamos apontando algumas coisas pelo estudo que está sendo feito. Eu falei até outro dia que nós ficamos das 7 às 7 no clube, é uma realidade. Nós não saímos de lá enquanto não tivermos todas as coisas definidas, resolvidas, um plano de jogo, para que apresentemos aos jogadores e, dentro disso, nós estendamos os treinamentos e melhoremos ao longo de cada momento que estamos ali juntos. Porque cada jogo é natural. Você tem que ter uma diferença em relação àquilo que a sua equipe já realiza, até porque são posicionamentos que se mudam, né, que se moldam ao adversário. E hoje, mais uma vez, eu acho que nós encontramos fatos importantes, pequenos detalhes que foram pontuados, foram marcados, foram treinados e eles fizeram com maestria, ocupando espaços importantes. E a todo momento nós tínhamos pelo menos, e no mínimo sempre um jogador livre para poder receber uma bola. Quando não, nós tínhamos os meias que já recebiam em condições de atacar a última linha adversária. Então, eu acho que isso tudo é uma troca de confiança dentro daquilo que está sendo mostrado, apresentado, treinado e principalmente assimilado pelos jogadores, entendidos e que buscam fazer em campo tudo aquilo que está sendo mais ou menos organizado. Tudo bem, Aqui é ele falando sobre o comportamento da equipe, né? Que ele fala, falei uma vez aí que a gente trabalha das 7 às 7, né? Sabe, chegar às 7, a gente não vai embora até ter um plano de jogo, para o próximo jogo, para apresentar para os jogadores. Uma coisa que eu não me recordo quando eu falei sobre isso, assim, você fala, eu não tenho dúvida que todos os treinadores, eles, não sei se todos trabalham com o mesmo afinco e com a mesma dedicação, mas muitos trabalham. Eu imagino que, por exemplo, o Rogério Ceni, eu acho que o Rogério Ceni trabalhava muito mais do que das 7 às 7. O Rogério Ceni, eu acho que ele trabalhava muito mais do que isso. Só que assim, não adianta você trabalhar muito
e não trabalhar bem. Eu não digo que o Rogério não trabalhasse bem. Só estou dizendo que assim, tem muitas pessoas às vezes trabalham muito, mas não trabalha bem. Você precisa trabalhar bem. Não adianta quanto mais você trabalha, mais estressado você fica. Então você acaba tomando decisões erradas. E aí eu não estou dizendo que a pessoa é um mau profissional. Eu estou dizendo que assim, ela vai se cansar, ela vai tomar decisões erradas, ela vai se estressar por coisas, cara, cotidianas que não tem nada a ver com o futebol, com o trabalho dela. Então a importância de você trabalhar a importância de você estar num lugar que você quer estar, um lugar que você se sente feliz, que você está se sentindo realizado, você vai trabalhar muito e você não vai ver a hora passar, né? Eu acho que o Dorival está vivendo esse momento no São Paulo, de que ele está trabalhando muito, mas não é porque, poxa, é uma obrigação, porque eu preciso dar resultado. Óbvio que ele sabe da importância do resultado, mas ele tá se sentindo, cara, assim, bem, né? Eu cito várias vezes a primeira coletiva do Dorival, que ele já chegou, já falou, cara, é onde eu quero estar, e eu até falei, até brinquei aqui, antes dele ser apresentado, eu falei, putz, é a maior cagada que o Dorival tá fazendo. E aí depois da coletiva eu falei, não é a maior cagada, é o maior acerto que ele tá fazendo. Porque ele tá onde ele queria estar. E aquilo me pegou muito, porque eu pego hoje e vejo um discurso como esse, você fica assim, cara, ele realmente ele sabia onde ele estava pisando, ele queria estar ali, ele sabia do desafio, ele conhecia os jogadores, ele sabia o que ele poderia entregar. Daí se aconteceu ou não é outra história. Não estou falando que o Dorival ele é um adivinho, né? Ele acerta o futuro. Ele sabe do trabalho dele, ele sabe do que ele pode fazer. Ele conhecia os jogadores, ele sabia o problema que o São Paulo se encontrava. E ele topou. Por quê? Porque ele sabia da sua capacidade mais do que isso, não é só a capacidade. Ele foi para onde ele queria estar. Então você trabalha das 7 às 7, como cita até o Dorival, e tem muita gente que trabalha mais tempo, muito mais tempo. Só que esse trabalho está sendo eficiente? Porque muitas vezes só trabalhar por trabalhar não é o bastante, você tem que estar feliz. Para você render, você tem que estar feliz. E você tem que trabalhar bem, porque essa mensagem vai ser passada adiante, né? Vai sair do Dorival e da sua comissão técnica, vai para os jogadores, para os caras assimilarem, né? Então você vê que, cara, é tudo uma convergência de fatores que quando você para refletir e pensar, você fala, poxa, é por isso que tá dando resultado. É óbvio que entra o mérito dos jogadores, de entender o que o Dorival quer, de se aplicar taticamente, porque em alguns momentos do período do Rogério Ceni, você via que o time era um pouco preguiçoso. Em alguns momentos você via que o time era um pouco preguiçoso. E aí, às vezes, o Dorival, o Rogério lá na beira do campo, gritando, batendo palma, e o time meio molenga, sabe, meio se arrastando. Hoje você vê que, no geral, o time do Rogério era um time muito brigador, né? Era um time de muita raça, de muita vontade. Tecnicamente fraco, mas de muita raça e de muita vontade. Mas uma outra partida você vê, pô, o cara é meio preguiçoso. E hoje, assim, o time do São Paulo é um time de guerreiro, né? Como diz aí o torcedor. É um time que briga, mas é um time estruturado. É um time organizado dentro de campo. Não é um time que só correria. Assim, às vezes o jogo do Rogério Ceni, do São Paulo do Rogério Ceni, era muita correria. Você vê, pô, os caras é um time de força física. Legal. Mas, cara, eu várias vezes critiquei aqui. Pô, você não vê uma jogada ensaiada, cara. Era assim, tinha um escanteio, tinha uma cobrança de falta, era tudo igual. Pô, não tem uma jogadinha para tentar surpreender o adversário, né? E hoje não, você vê um São Paulo contra. Hoje é um time. Não tô falando que o trabalho do Rogério foi uma porcaria, que foi ruim. Eu só tô falando que talvez. É aquela velha história, né? Que eu tô falando agora do trabalhar. Não é que o Rogério não quisesse estar onde ele queria estar. Ele estava absolutamente onde. Eu acho que onde ele mais se sentia realizado é no São Paulo. Só que ele trabalhava muito e eu acho que ele não conseguiu colocar uma linha para dividir o que ele é, Rogério Ceni, o ídolo, o mito, né, carinhosamente conhecido pelo torcedor são paulo de mito, o mito com o treinador. Ele não soube impor limites nessas barreiras e muitas vezes ele extrapolou, eu acho. Ele extrapolou e ao extrapolar, ele começou a não fazer um bom trabalho.
Ele começou a, sabe, aqui ele errou a mão, ali ele errou a mão, ali ele falou demais, ali ele soou arrogante demais, ali um torcedor, ali um jogador se machucou assim, né, no relacionamento com o treinador, ali um torcedor se machucou no relacionamento com o Rogério Ceni e por aí foi, né, até que a coisa começou a não dar liga, até que a coisa começou a não funcionar. E repito, não é que não foi um bom trabalho. O Rogério chegou numa final de campeonato. Você pode questionar o jogo da volta como foi, mas o Rogério chegou a uma final de Campeonato Paulista e chegou à final de Sul-Americana. Você pode questionar as duas finais como o time se comportou, como o time estava organizado taticamente, mas chegou a duas finais. Então, assim, daí foi um trabalho ruim? Não foi, mas em dados momentos, talvez seja por isso, de não saber o limite, cara, esse aqui eu sou o treinador agora. Eu não sou torcedor São Paulino, eu não sou o ídolo goleiro, eu sou um treinador. Como treinador, eu não sou o ídolo. Eu sou apenas um treinador. Eu acho que é isso que faltou ao Rogério, talvez. Ele extrapolava, eu imagino que o Rogério devia ficar ali no CT do São Paulo o dia inteiro. O dia inteiro. Pô, você falar para mim, pô, chegava lá às 6 da manhã e ia embora só às 10 da noite. Ah, pô, só? Eu ia falar até isso, né? Porque o Rogério, ele vive futebol. Ele é um aficionado por futebol. Falando de São Paulo, então, você falar que ele chega às 5 da manhã e vai embora meia-noite, eu não vou duvidar também. Porque, meu, era um aficionado. Só que eu acho que ele não soube pôr limites nesses pontos, né? E aí, porque que a gente saiu para falar da questão que o Dorival levantou, que a gente trabalha muito, mas você tem que saber trabalhar bem. Não que eu, repito, não tô falando que o Rogério trabalhou mal, mas nessa de, poxa, ele não saber pôr limites em algumas coisas, ele acabou se excedendo e, o queijo coalhou, né? O leite coalhou, o leite azedou, né? Foi mais ou menos por aí. Gente, é isso. Eu vou fechar por hoje, que a gente está passando de 1 hora aqui de podcast. Fica o convite aberto para você, torcedor, voltar lá. Ele vai falar de muita coisa legal ainda, o Dorival, tá? Vai falar sobre questão de lesão, de jogar cada jogo. Cara, assim, o objetivo é o próximo jogo, porque a gente cara, assim, tem variáveis que a gente não controla. É jogador suspenso, é jogador que se lesiona. Ele fala, pô, não podemos contra. Tivemos que tirar o Calério, o Luciano, se eu não me engano, no jogo contra o Palmeiras. Então são variantes do jogo que você não controla. E aí ele fala, pô, por isso que a gente tem que pensar sempre o próximo jogo. Não é pensar lá na frente. Porque acho que é numa pergunta que ele é perguntado sobre o Botafogo, né? Tem que pensar jogo a jogo. O São Paulo hoje, pensando jogo a jogo, chega à quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Chega numa zona de classificação para Libertadores. Vaga de grupos direta. Ou seja, é um objetivo conquistado já. Conquistado. Até concretizar, tem muito chão. Mas começo do ano era difícil a gente imaginar o São Paulo no G4. E hoje é uma realidade. Agora vai ter que brigar para se manter lá. Mas hoje é uma realidade. Né? Então é isso, gente. Finalizo por hoje. Agradeço você que resistiu até aqui. Tá? Muito obrigado. Amanhã a gente está de volta aí para um podcast. Hoje era para ser mais curto, né? Não falei tanto dos jogos para tentar encurtar, mas não deu. Né? A gente se estende mesmo e é isso, tá? Valeu, gente. Obrigado. Valeu demais. Forte abraço. Amanhã nós estamos aí. Tchau.